Olá, muito boa tarde a todos que fazem parte aqui desse meu momento de live. Todos os dias que eu entro aqui eu explico um pouquinho do motivo da minha live. É um momento que eu tiro para a gente estar mais próximo, para a gente estar conversando um pouquinho sobre odontologia, sobre empreendedorismo na odontologia, sobre marketing na odontologia, né? Alguns assuntos que eu acho relevantes, que são importantes, que vão nos acrescentar, que podem fazer diferença na nossa vida. Hoje eu quero conversar sobre um assunto que, assim, eu sou apaixonada e eu posso dizer para vocês que modificou muito meu pensamento e a minha atuação na odontologia esses tempos que eu quero me referir mais ou menos uns 4 anos a 5 anos. Então, é o ozônio na odontologia. Eu tenho gravado uma série de vídeos falando sobre ozônio. Esse mês, na realidade. Eu falei um pouquinho, mês passado, eu fiz um encontro, né, que chama Café com Conteúdo. E o primeiro tema escolhido do Café com Conteúdo foi ozonioterapia, né? Então, assim, eu quero conversar um pouquinho sobre esse mundo da odontologia biológica, da odontologia integrativa complementar, tá? O ozônio, gente, ele veio na odontologia para complementar os tratamentos. Isso não significa dizer que a gente vai cancelar um tratamento e vamos fazer só ozônio. A gente complementa, tá? A gente fala que é um tratamento complementar. Então, em 1840, olha só, 1840, o ozônio foi descoberto por Dr. Christian Friedrich, um alemão, né? Que ele percebeu, não sei se alguém de vocês já sentiu o cheiro do ozônio. A gente, inclusive, usa em todos os nossos equipos, que são as cadeiras odontológicas lá na clínica. E eu sempre aviso para o paciente, quando ele é de primeira vez que ele está lá na clínica, falo, olha, essa água pode ter um cheiro diferente, o ar vai ter um cheiro diferente, porque a gente usa uma água ozonizada, tá? Eu sinto esse cheiro diferente, gente, como se fosse uma água do mar, que eu acho. Tem gente que fala que é tipo um cheiro de limpeza, cheiro de hospital, né? Eu sinto como se fosse uma água de mar, tá? E o ozônio foi descoberto, né, como eu falei, em 1840. Ele foi usado na Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, para tratamento de feridas dos soldados que estavam na guerra, né? Então a gente sabe que o ozônio ele tem uma potente ação antibactericida, né? Antifungicida, virucida e anti-inflamatória também. Então, ele foi usado por isso na Primeira Guerra Mundial. Depois, em 1935, foi quando o ozônio começou a ser usado na odontologia. Então, olha só, 1935, a gente está em 2023, e a gente escuta ainda muitos dentistas comentando, nossa, mas ozônio pode ser usado na odontologia? Nossa, mas isso realmente funciona? Então, gente, já fazem muitos anos que o ozônio foi descoberto e que o ozônio é usado na odontologia. Na odontologia, inclusive, tem uma portaria, que é uma lei, que regulamenta e autoriza nós, cirurgiões dentistas, a usar o ozônio como uma terapia complementar nos nossos tratamentos odontológicos, tá? O tema específico da live, que é a questão do ozônio, é em que áreas da odontologia a gente pode usar, e eu costumo dizer que em praticamente todas as áreas, uma vez que a gente sabe, por exemplo, que a doença cárie é uma bactéria, né? Então, se o ozônio tem uma potente ação bactericida, é claro que eu vou tratar a bactéria da cárie também, que eu vou eliminar a bactéria da cárie. Se a doença periodontal, que é a doença de gengiva, né, que começa a inflamar a gengiva, depois começa a inflamar o tecido que segura esse dente, que é o tecido ósseo periodontal, também é atingido por uma bactéria, a gente também pode usar o ozônio no tratamento de doenças periodontais. Como eu falei para vocês, a raspagem, por exemplo, que é a remoção mecânica do tártaro, então da placa bacteriana endurecida, ela tem sempre que existir, tá, gente? Porque o ozônio não vai tirar essa bactéria dali, não vai tirar o tártaro dali, mas ele vai matar aquela bactéria. Então, é por isso que a gente chama que são terapias complementares. Como eu falei, no tratamento da cárie, a gente continua fazendo, né, a abertura da cavidade do dente, lavagem com água ozonizada, coloca o gás de ozônio, e a gente sabe que o gás de ozônio vai matar mais de 99% daquela bactéria da cárie.
Então, isso diminui muito o nosso nível de cáries, que a gente fala de recidíva de cárie, daquela cárie poder voltar. Às vezes ainda fica algum tecido cariado, e mesmo a gente restaurando, aquela cárie pode ainda ficar ativa, e a gente fala que tem uma cárie recidiva ali, tá? Então, a gente, quando usa o ozônio, a gente tem uma certeza maior, uma possibilidade maior de um tratamento realmente de eliminar aquela bactéria por completo. Uma outra área também muito difundida e muito conhecida do uso do ozônio na odontologia é o tratamento de canal. Por que o tratamento de canal? Imagine vocês que o tratamento de canal é aquele que a gente faz dentro do canal do dente, tá? Dentro do dente. Então, aquela cárie, por exemplo, atingiu a primeira camada, que é o esmalte, depois a segunda camada, que é a dentina, e depois a terceira camada, que é a polpa do dente, que é onde tem um nervo que tem a vitalidade. Na hora que aquela cárie, que aquela bactéria atingiu aquilo dali, alguns pacientes têm uma dor muito aguda, outros pacientes nem tanto. Enfim, é muito particular e depende do tipo da bactéria, tá? Então, a gente vai fazer toda a remoção mecânica daquele tecido. Agora, vocês concordam que mecanicamente, quando a gente usa uma lima para poder limpar dentro daquele conduto radicular, a gente faz aquela remoção mecânica, que é o que a gente aprendeu na faculdade, faz a lavagem com a medicação adequada, mas vocês concordam que se eu conseguir lavar com água ozonizada, que já é uma água totalmente bactericida, se eu conseguir colocar o gás de ozônio diretamente dentro desse conduto radicular, que aquele conduto radicular, gente, ele não é só um vaso reto, ele tem microvasos, como se fossem microcanalículos ali. E o gás, ele consegue permear ali por tudo. E, consequentemente, ele vai fazer uma asepsia, uma limpeza daquele conduto radicular de uma maneira muito mais precisa do que simplesmente mecanicamente, ou então só lavando com água ozonizada ou com material específico do tratamento de canal para a limpeza dos condutos, né? Então, uma terceira área, né, já falando da terceira área de tratamento super bem difundido e expandido, é o ozônio para o tratamento para a limpeza dos condutos radiculares. Uma outra área que eu uso muito lá na clínica, uma vez que o ozônio tem essa função bactericida, gente, é no tratamento de cirurgias. Então, por exemplo, o tratamento quando a gente vai fazer extração de dente, quando a gente vai fazer implantes, né, e tudo isso que são momentos cirúrgicos, a gente faz toda aquela lavagem daquela cavidade bucal com água ozonizada. Então, ao invés de eu usar, por exemplo, um soro fisiológico, eu vou usar uma água ozonizada que, além dela estar hidratando, irrigando ali, ela vai ter um potencial muito grande de bactericida. Então, diminui muito mais a chance de ter processos infecciosos e inflamatórios naquela região. Consequentemente, a gente também percebe uma hemostasia, uma parada muito grande, né, da quantidade de sangue. Então, a gente também consegue ter um trabalho, né, com muito mais precisão quando a gente irriga e lava com água ozonizada. Então, eu já falei nos implantes, na cirurgia, no tratamento dentística, né, que é na remoção de cárie, tratamento de doença periodontal, que é nas gengivites, no tratamento de canal. Também usamos bastante lá na clínica para o tratamento de pacientes de DTM, de dor orofacial. Então, uma vez que o ozônio tem essa função também anti-inflamatória, e a gente sabe que quando o paciente tem uma disfunção muscular, né, muscular aqui na musculatura do masseter e articular, a gente tem um processo inflamatório naquela região. Então, a gente faz a aplicação do gás, tá? Eu faço a aplicação do gás quando a gente tem envolvimento muscular na musculatura do masseter, se estiver envolvido. Também posso fazer aqui no temporal, posso fazer no frontal também, tá? E também faço aqui articular, dentro da articulação temporomandibular, principalmente se os pacientes estiverem com dificuldade em mobilidade, em abertura de boca e dor também à palpação. Como eu já voltando, falei, o ozônio, o gás do ozônio tem uma potente ação anti-inflamatória. Então, é uma terapia complementar. Ao invés de eu prescrever um anti-inflamatório, que aquilo pode gerar alguns efeitos colaterais no paciente, eu uso uma terapia complementar que é muito mais biocompatível com todos os nossos tecidos. Então, eu faço uma prescrição muito forte, muito assertiva com a aplicação do ozônio, tanto na musculatura quanto interarticular. Uma outra maneira também que eu posso usar o ozônio para meus pacientes que eu tenho bastante de disfunção, de dor, de DTM, é com o esteto. Existe um esteto que a gente coloca no ouvido do paciente e aqui vem uma cânula, tá? Essa cânula é de silicone e a gente coloca o gás por esse esteto, tá? E esse gás entra aqui no ouvido, tá? No conduto auditivo.
E ele vai fazer o quê? Vai fazer totalmente a função de analgesia e anti-inflamatório nessa região. Se o paciente tiver com algum processo infeccioso, tá? Que eu não posso garantir para vocês que, na realidade, eu garanto para vocês que nenhum tratamento de DTM e do orofacial nessa região tem alguma ligação de infecção de bactérias, mas sim processo inflamatório infeccioso. Se esse paciente tiver com alguma sinusite, algum problema na via aérea superior, como o gás também tem a função bactericida, ele vai ter um benefício também, caso esse paciente esteja algum comprometimento ali com bactéria, tá? Seria um bônus, vamos dizer assim, tá? Mas a função que eu aplico, por exemplo, que eu sou dentista e aplica uma função analgésica para controle de dor e uma função anti-inflamatória, beleza? E posso garantir para vocês, inclusive eu estava colocando um depoimento de uma paciente, um caso muito bonito de disfunção, de dor orofacial, a paciente já há 20 anos, uma paciente de dor, me conheceu aqui pelas redes sociais, viu que eu trabalho com ozônio, viu que seria uma alternativa de tratamento complementar, uma vez que essa paciente já fazia muito o uso de muitas medicações prescritas por psiquiatras, por neurologistas, e ela me buscou porque ela falou: Tádila, eu não quero entrar na terapia convencional, não quero mais tomar mais medicação, são 20 anos sentindo dor, a gente vai se acostumando com a dor, mas a gente se torna uma pessoa chata, porque nem tudo é possível pra gente, toda hora a gente tem que estar reclamando de dor de cabeça, e eu não quero também ficar minha vida inteira, como eu já estou há 20 anos, à base de analgésico. Então, o que a gente fez? A gente associou o uso de placas, né, miorrelaxante, coloquei 2 placas nela, uma durante o dia, uma durante a noite, e fizemos a terapia com ozônio com a função de analgesia, de diminuir a dor e anti-inflamatória. E nós estamos extremamente encantados e felizes, eu e ela, porque ela falou para mim: Tádila, faz anos que eu não sei o que é não sentir dor, tanto que as pessoas falam para mim: nossa, tu nunca mais reclamou de dor. Eu fico muito feliz e grata em poder proporcionar, juntamente com o tratamento de ozônio, essa experiência para os meus pacientes de disfunção de dor orofacial. Então, como eu falei para vocês, hoje o ozônio é uma realidade muito grande na odontologia. A gente tem uma vasta gama de indicações, né? DTM da orofacial, tratamento de canal, parte de cirurgia, doenças periodontais. Eu, por exemplo, que faço muita instalação de lente de contato, às vezes o paciente vem com uma gengivite, então eu faço aplicação em toda a gengiva para melhorar a oxigenação, diminuir foco de bactéria, e eu consegui acelerar esse processo de desinflamar essa gengiva e, consequentemente, já entrar com o tratamento estético do paciente. Então, a gente lança a mão, uma carta na manga de uma terapia complementar e que tem nos ajudado muito, não só a mim, dentista, mas como os pacientes também. Eu quero falar também para vocês as formas que a gente pode estar usando o ozônio. O ozônio ele pode estar usando em forma de gás, água ozonizada, tá? E o óleo. Então, são 3 formas que a gente pode usar o ozônio na odontologia. A água ozonizada é super bem-vinda. Existe uma torre específica onde a gente coloca uma água específica também, não é qualquer água. É uma água bidestilada, que ela tem que ser totalmente livre de metal. E eu dou uma descarga elétrica desse gás de ozônio nessa água, na potência máxima, para deixar essa água ozonizada. E depois eu uso ela imediatamente, tanto nos meus equipos, como se eu posso usar puxando na seringa para lavar, por exemplo, ferida cirúrgica, tá? Então, maravilhoso para lavar os condutos radiculares. Espetacular, como eu falei, o ozônio ele é totalmente bactericida, tá, gente? Então, tem uma função antisséptica top. Os pacientes também usam para fazer enxágue bucal. Lá na clínica a gente não tem outro enxaguatório, a gente só enxágua com água ozonizada. Então é maravilhoso, uma vez que tem a função antisséptica. O óleo ozonizado, então às vezes o paciente fez uma cirurgia, tá com uma ferida, tá com uma afta, tá com uma gengivite, a gente coloca também o óleo ozonizado. Outra vantagem do óleo ozonizado, o paciente pode levar o óleo para fazer uso em casa. Aqui em São Luís existe uma farmácia que faz, que é a Semini, mas a gente também tem no Brasil, que é a Filazon, que é quem faz os geradores de ozônio, e eles fornecem uma gama de materiais que a gente pode usar na odontologia, inclusive o óleo ozonizado. A outra área que também que a gente pode usar, que eu já ia esquecendo, é na harmonização orofacial. Fantásticos benefícios do ozônio na harmonização.
Essa linha da Filazon, existe uma linha totalmente estética, então, que ácido hialurônico com ozônio, tem hidratante com ozônio, enfim, tem uma linha muito sabonete de limpeza para pele que tem acne com ozônio, uma vez que a gente sabe que a acne também é uma bactéria, então a gente consegue controlar e tem uma função bactericida, né, fazendo a limpeza da pele que tem acne. Enfim, então assim, o ozônio na odontologia tem uma vasta indicação. Foi descoberto em 1935, a gente está em 2023, gente, são muitos anos de estudos, tem muito artigo científico. Eu estou aqui levantando uma bandeira para motivar vocês, colegas dentistas que me seguem aqui, a conhecer um pouco mais da ozonioterapia na odontologia. A gente tem uma gama muito grande de benefícios, não só para a gente como dentista, mas para os nossos pacientes. Os resultados são incríveis, né? Então, quem quiser me acompanhar aqui, eu tenho feito bastante casos de tratamentos com ozônio. Estou postando alguns casos, inclusive essa semana eu vou postar um depoimento de uma paciente de DTM de orofacial. Tenho postado alguns casos de paciente de gengivite, de doença periodontal, que a gente está tratando só com ozônio e o resultado é espetacular, tá, gente? Então, assim, era sobre isso que eu queria estar conversando com vocês hoje nessa live. Eu acho que a gente tem uma alternativa de tratamento fantástico, tá? Não só, como eu falei, para nós dentistas, né, com uma modalidade de tratamento, mas para os nossos pacientes. Eu tenho ficado muito feliz, principalmente por resultado dos pacientes de disfunção e de dor orofacial. A gente sabe que esses pacientes sofrem muito, tomando muitas medicações, e se a gente puder lançar a mão de uma terapia complementar, tá? Não é alternativa, tá, gente? Uma terapia complementar para estar ajudando esse paciente sem que ele use medicação, isso é fantástico, tá bom? Então era isso que eu queria conversar hoje com vocês sobre o ozônio, tá? A gente, muito provavelmente, eu vou estar lançando ainda, acho que na próxima semana, um e-book sobre a ozonioterapia, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a ozonioterapia na odontologia. A gente também está ativando e vamos depois lançar o nosso curso também, já tem um curso para dentista, só para ozonioterapia. Enfim, estou levantando a bandeira, apertando o botão de despertar aí para os meus colegas dentistas que quiserem implantar e ter um conhecimento mais adequado e usar o ozônio como um benefício nos tratamentos na sua clínica, é fantástico, tá bom? Muito obrigada a todos que estão aqui me acompanhando. Dr. Ataíde acabou de entrar, meu amigo, saudades. Sejam todos aqui muito bem-vindos. Eu fico grata por vocês pararem um pouquinho e estarem aqui me assistindo. Essa live de hoje vai ficar salva aqui no meu Instagram. Já falei para vocês que eu também tenho um canal no YouTube. Essa live também vai para o YouTube, que é Doutora Tajla Azevedo. Façam lá, por favor, a inscrição de vocês no meu canal do YouTube. Isso me ajuda bastante. Se essa live você achou bacana... Ó, Sabrina, amiga, te amo também. Obrigada por estar aqui. Se essa live, gente, vocês acharam interessante, acha que isso pode estar ajudando algum colega de vocês, dentista, paciente que tem dor, que quer um tratamento complementar, sem estar usando mais uma medicação tradicional, compartilha, manda um aviãozinho para o paciente, para os colegas dentistas, porque isso não só ajuda a odontologia, né, gente, como também ajuda nossos pacientes. Amo você, viu, amiga Sabrina? Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada a todos vocês por participarem. A live vai ficar salva, amanhã tem live novamente. Eu tô aqui nesse momento de compartilhar um pouco dos meus conhecimentos com vocês. E volto a reforçar, vai sair um e-book bacana aí que eu tô fazendo sobre ozônio. Vou fazer um outro e-book sobre clareamento, vou fazer um outro e-book também sobre marketing na odontologia. Algumas coisas legais, falta um pouquinho de tempo para mim, é muita coisa na minha cabeça, essa minha mente empresarial é muito forte, uma veia muito forte, mas são muitos compromissos, porque eu ainda atendo também no consultório, enfim, mas vai dar tudo certo. Eu acho que esse final de semana saiu o e-book de ozonioterapia e eu vou lançar aqui com vocês, espero que vocês curtam, vai ser um preço super acessível, mais barato do que uma pizza, né? Então eu acho que o que a gente puder investir em conhecimento, gente, é super válido. Eu nunca tive vergonha e nunca tive preconceito nenhum em estar sempre aberta e pronta para novos conhecimentos. Eu sempre falo que para mim é muito fácil mudar de opinião. Basta conhecer uma opinião nova, alguma coisa que eu acho que está valendo a pena, que eu concorde, que eu vi que vai mudar a vida das pessoas, a minha vida, eu vou lá e mudo. Eu acho que a vida da gente é assim, ninguém precisa estar amarrado em nada, certo? Beijo no coração de vocês, terça-feira especial abençoada a todos vocês.
Vamos com tudo, uma semana em paz. E amanhã tem mais live, e essa live vai ficar salva. Beijo, fiquem com Deus.